Conversar agora então com o delegado Emerson Wendt, ele que é delegado de polícia especializado na área de cibernética, essa área virtual. Hoje a fake news é uma grande preocupação dos políticos, principalmente agora com a eleição municipal se aproximando, né, delegado? Boa tarde. Boa tarde. Essa preocupação acabou vindo também para o país, né? Porque a primeira preocupação e a potencialidade do dano foi detectado fora, em outras eleições, outras convenções públicas, como no caso da Inglaterra. Então essa preocupação acabou vindo para cá em razão de um maior uso da internet no Brasil, principalmente as mídias sociais, para o fim eleitoral principalmente. Mas não quer dizer que as fake news também não sejam atinentes a outros processos, né? Empresas sofrem com isso, pessoas sofrem com o processo de fake news, e é justamente isso que a gente deve debater nesse evento da FAMUR, justamente trazendo não só o que é possível no enquadramento penal, né? Eu acho que é importante dizer isso, tanto no Código Penal quanto na legislação eleitoral, mas também as possibilidades legais de remoção de conteúdo, de retirada desse conteúdo e até mesmo de suspensão de serviço. Desde 2017, a própria lei eleitoral traz um mecanismo de o juiz poder determinar a suspensão de um determinado conteúdo da internet por um prazo X. E a retirada dele também, principalmente se for ofensiva a determinado candidato, partido ou coligação. E são mecanismos que são muito mais efetivos, muitas vezes, que o próprio tipo penal existente, ou seja, a própria existência de um crime. Porque o fato de aquele dado continuar constando na internet produz cada vez mais danos. No momento que ele for retirado e houver imposição de multa pela publicação, isso se torna bastante efetivo. Então esses dados vão ser debatidos, assim como também a questão atinente à prevenção, né? Como detectar uma fake news, como trabalhar isso, preparar isso para um procedimento policial, seja quais as formas de guardar esse dado, de precaução da evidência digital, e levar isso até um advogado, levar isso até a polícia, ou até mesmo encaminhar isso diretamente ao juiz eleitoral através de uma notícia crimes. Todos esses aspectos são extremamente importantes hoje em dia e quem vai enfrentar o processo eleitoral de 2020 certamente vai poder se ater ao aspecto legislativo, sim, mas muito também se trabalha em termos de prevenção e também depois de encaminhamento desse eventual fato que pode ser vítima para fins de análise do judiciário. Quem trabalha na área policial, assim como a gente que trabalha na área de imprensa, já está acostumado a lidar com a fake news. Mas para o eleitor, para o cidadão comum, como isso afeta e de que maneira ele pode identificar uma fake news, principalmente nas eleições, né, que é muito utilizado justamente para mudar as opiniões, né, os votos? A fake news ela tem algumas características próprias, né? Ela pega um assunto, uma das características dela, por exemplo, é usar o texto em caixa alta, né? E com algum apelo chamativo, preste atenção, leia isso com cuidado, isso a Globo não mostra, isso a emissora tal não mostra, ou seja, são chamativos para que a pessoa leia ou simplesmente leia o título e comece a repassar. Isso é muito comum, infelizmente, em termos de fake news. O importante é fazer um passo bem simples. Pesquisar o assunto no Google, porque muitas pessoas já fizeram análise, já denunciaram aquele tipo de situação como fake news. Então, são algumas características que são importantes a pessoa detectar e, principalmente, não repassar. Tratando-se de processo eleitoral, inclusive quem repassa aquele tipo de informação constante que, de certa forma, viole a honra de outra pessoa, principalmente outro candidato, também pode ser punida conforme a legislação eleitoral. O senhor já teve vários livros publicados nessa área e estuda o tema já há bastante tempo. Houve, eu acredito, um crescimento na fake news, assim como o crescimento da própria internet, né? Hoje nós temos praticamente 98% da população brasileira com acesso a um smartphone. Se tem acesso a um smartphone, naturalmente, em algum momento tem acesso à internet, tem acesso a redes sociais. Isso significa que nós temos no mundo
proporcionalmente uma população que tem mais acesso à comunicação digital. Isso facilita a interação por parte de quem vai ser candidato numa eleição, de propagar a informação dos seus projetos, mas também facilita o outro lado, que quer denegrir a imagem daquele candidato, daquele grupo, daquela coligação. Então é importante, né, que as pessoas fiquem atentas a isso. Essa evolução aconteceu naturalmente, principalmente a partir de 2008, né, 2007, 2008, com a interação do Facebook, mas tem uma proliferação muito maior a partir de 2011, 2012, com os chamados comunicadores instantâneos. Aí nós temos o WhatsApp, Telegram e vários outros que facilitam esse tipo de comunicação imediata, se não a custo zero, a um custo bastante baixo, né? Essas ferramentas, inclusive, assim como os microblogs, o Twitter, outras redes sociais já criaram ferramentas específicas para denúncia de fake news, para denúncias relativamente a fatos falsos no contexto da internet, propondo uma retirada administrativa bastante rápida. Só que como eles atendem uma legislação que não é necessariamente a legislação nacional, ou seja, é uma legislação extraterrena em termos de Brasil, atende a legislação dos Estados Unidos, nem sempre eles fazem a retirada desse conteúdo e por isso existem também os remédios jurídicos previstos, principalmente na nossa lei eleitoral. Tem alguma coisa, mas não é em relação a fake news no Marco Civil da internet, em relação à violação da intimidade da mulher, por exemplo, e em relação à questão do racismo, na lei do racismo, as possibilidades administrativas de retirada, que eu considero pessoalmente políticas mais importantes que propriamente a prisão de um determinado tipo de crime, dizer que fulano repassar dados falsos sobre alguém é crime. A retirada muitas vezes é o mais importante e é o que dá mais efeito, principalmente para quem está sofrendo aquele tipo de ação. Muito obrigado, delegado. Desejo um excelente evento, uma excelente palestra para o senhor. Obrigado.